rogando a Jesus, né, e aos mentores a nossa tarefa de hoje, receber a nossa confreira, né, a Ivete Moura, integrante da Federação Espírita do Estado de Alagoas, na área da infância e juventude e também na área da família. E a Ivete também é coordenadora, né, de programa na Rádio Espírita Deus Conosco, né? Ivete vai saudar todos vocês, né, antes da palestra, e é bom também que divulgue esses trabalhos maravilhosos realizados, né, no movimento espírita do estado de Alagoas. Seja bem-vinda, minha irmã, e que Jesus te abençoe. Boa noite a todos, a todas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E o nosso irmão Avelar falou, eu vou falar agora, porque senão no final eu acabo esquecendo. Eu estava fazendo agora, inclusive, Avelar, o programa. O programa Encontro com Jesus, é toda quinta-feira, às 18 horas, na Rádio Deus Conosco. E todo primeiro domingo do mês eu também faço o programa Vitrine, lá na Rádio Deus Conosco. É um trabalho que a gente faz com muita alegria, né? Participa dessa equipe com muita alegria. E hoje estou feliz de estar aqui com vocês, de poder contribuir um pouco, né? Falar um pouco também sobre a contribuição da doutrina espírita para os dias atuais, os dias desafiadores que nós estamos enfrentando. É importante a gente fazer esse ajuste de entendimento, né? Olhar para dentro de nós, dentro daquilo que a gente já conseguiu aprender e aprender dessa doutrina, e perguntar para a gente mesmo, afinal de contas, né? O que é que a doutrina nos traz, a que nos serve como instrumento nesses momentos difíceis. E a gente sabe que o fato de o Espiritismo não ter um sacerdócio organizado, com hierarquia clerical, com templos padronizados, também não tem dogmas nem rituais litúrgicos, leva muita gente a desclassificá-lo como religião e a não perceber que ele tem um corpo doutrinário sério e coerente, profundo, fascinante, e construído sobre bases sólidas de tríplice aspecto, que é o aspecto científico, filosófico, religioso, que ainda hoje a ciência ainda está correndo atrás, vamos dizer assim, daquilo que a doutrina já há mais tempo anuncia e fala. A obra de André Luiz mesmo se antecipou, né, no tempo, trazendo tantas informações científicas que só agora, nesse século, é que começam realmente a ser comprovadas, enfim. Então, é muito rica essa doutrina, né? E muitos há, no entanto, que se sentem atraídos, mas apenas pelos fenômenos espíritas, embora estejam pouco declinados a conhecer e abraçar os seus princípios. Há aqueles também que se interessam por esses princípios, mas e até enxergam beleza neles, mas não se sentem muito dispostos à mudança íntima a que esses princípios nos convidam, mesmo que indiretamente, e acabam por deixar para a próxima encarnação, né? Ou como dizem alguns, para a próxima encadernação, essa relação mais estreita com essa doutrina que é tão rica e que se nos oferta assim de uma forma tão sem preconceitos e sem exigências, né? Mas aí essas que vivenciam essa relação assim mais
mais frouxa, vamos dizendo, né, vai vivenciando a sua religiosidade também de uma forma frouxa, superficial, cheia de condicionantes. São aquelas pessoas que gostam da doutrina, que têm a doutrina até como religião, mas qualquer convite do mundo, qualquer convite de trabalho, de estudo ou para fazer qualquer outra coisa, facilmente leva aquela pessoa, porque ela ainda não entendeu que, acima de tudo, a doutrina espírita é esse convite à transformação, né? A gente vê em Viagem Espírita, em 1862, a gente vê ali Kardec, apenas 5 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, visitando as comunidades que já se haviam formado, os pequenos grupos em diversas cidades do interior da França, se haviam formado para estudar aquela doutrina. E ele tem oportunidade ali de conversar, ele é convidado, né? Recebe inúmeras cartas, e ele tira ali 2 meses de férias, pagando do próprio bolso, ele vai visitar esses grupos, porque ele queria ver no local, ele queria ver o que aquela doutrina tinha promovido na vida daquelas pessoas. E aí ele vai visitar esses pequenos grupos, e é interessante que tem alguns aspectos muito característicos dos primeiros espíritas que ele chama atenção, que chama atenção a ele, né? Que é exatamente o fato deles terem serem reconhecidos ali de forma diferenciada naquele meio social em que se encontram. Então, eram tidos como pessoas de bem, homens e mulheres de bem, né? Isso chama a atenção de Kardec. Um outro ponto que lhe chama muita atenção é exatamente o espírito de fraternidade, a verdadeira fraternidade que reinava entre eles. E aí, mais na frente, num de seus discursos, Kardec vai ressaltar ali as características que ele chama de os inimigos do espiritismo, né? Que seriam, primeiro, aqueles que são os detratores, aqueles que não conheciam o espiritismo e faziam achincalhes e, enfim, se mostravam de forma contrária, mas não tinham ideia do que era exatamente, apenas por conta dos seus preconceitos. Ele fala do outro tipo de inimigo do espiritismo, que eram aqueles que estudavam o espiritismo apenas para combatê-lo, né? Estudavam, conheciam, mas não introjetavam, então apenas combatiam. E ele dizia assim que esses tidos como inimigos, detratores do espiritismo, não lhe causavam qualquer incômodo, mas havia um terceiro tipo, que era um tipo mais característico de detrator do espiritismo, de inimigo do espiritismo, que ele dizia que esse sim era o que verdadeiramente lhe incomodava, que era exatamente aquele que se apresentava como espírita, mas não vivia os seus princípios. Então, esse, na verdade, ele falava, se apresentava de forma contrária, porque se apresentava como um deles, mas na prática vivia de forma diferente, não é? Então, a gente vê assim que há outros tipos também que reconhecem até a importância da doutrina espírita em suas vidas, mas ainda têm grande dificuldade de aplicar os seus princípios no dia a dia, tornando-se, assim, criaturas vulneráveis às vicissitudes da existência, às intempéries naturais da vida, vacilando, né, entre o extremismo e a desconfiança, exatamente nos momentos críticos, nos momentos de crise, quando nós somos chamados a dar o nosso testemunho, né? O testemunho do caminho percorrido
até aqui. Então, nesse ponto que nos encontramos a maioria de nós, seres humanos encarnados neste planeta, adotando a doutrina espírita, mas ainda sem saber exatamente utilizar essa doutrina de uma forma que ela nos mantenha no trabalho ativo, na caminhada constante e nos mantenha serenos, apesar das intempéries, das dificuldades que nós sabemos que vamos todos passar. Então, assim se comporta ainda a grande maioria. Naquela época, o nosso querido Kardec falava dos tempos do Espiritismo. E ele dizia que o primeiro tempo do Espiritismo, a primeira fase, era aquela fase inicial dos fenômenos das mesas girantes, eram os fenômenos de efeitos físicos, que tinham uma importância naquele período, que era de chamar a atenção das pessoas. Então, por isso, os espíritos se comunicavam de forma ruidosa, com tanto alarde, e aí até mesmo se permitindo participar de reuniões frívolas, mas com o intuito de chamar a atenção daqueles que fossem mais sérios e buscassem essas reuniões mais íntimas, como de fato se deu, e a partir dessas reuniões, então, o estudo verdadeiramente acontecia. Porque Kardec ressaltava a segunda fase do Espiritismo, que seria a fase da chegada no plano físico da filosofia, dos pensamentos filosóficos trazidos pelos espíritos superiores. E aí, esse segundo momento, ele, na verdade, ele é inaugurado após o lançamento do Livro dos Espíritos. A gente vê que paulatinamente foram deixando de acontecer os fenômenos de efeitos físicos, a mediunidade deixou de ser tão alardosa e foi se tornando mais sutil. E a mediunidade foi adquirindo uma característica mais sutil, aquela mediunidade ou mecânica, mais dentro de pequenos grupos, ou o que é a maioria hoje entre nós, que é a mediunidade intuitiva, porque a ênfase nesse momento não era mais chamar a atenção, mas trazer à tona os ensinamentos, as orientações filosóficas, né? E aí ele fala naquela época que chegaria o terceiro momento do Espiritismo, e eu penso que nós nos encontramos nesse momento, que é o momento da vivência daquelas orientações filosóficas. Então, vivenciamos hoje a oportunidade de colocar em prática tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente tem visto e estudado a partir desse trabalho grandioso dos espíritos e dos primeiros médiuns, mas também aproveitando o trabalho laborioso dos médiuns da atualidade, né? Não faz muito tempo, Chico Xavier estava aqui entre nós, trazendo a obra de André Luiz, que nos descortinou a vida no mundo espiritual de uma forma organizada, com tantos ensinamentos, né? A ciência mesmo ali demonstrada e a dinâmica da vida nas colônias espirituais, enfim, expandiu a nossa consciência, abriu o nosso entendimento de uma forma tão profunda. O nosso querido Emmanuel nos trazendo o Evangelho de Jesus ali esmiuçado, bem mastigado para o nosso entendimento, às vezes de uma frase ele traz uma reflexão profunda, né? Então, esse momento, né, esse em que nós nos encontramos agora, é esse convite a, de fato, nós vivenciarmos. A mim me parece, então, bastante oportuno relembrar
os princípios básicos da doutrina espírita e pontuar a sua importância, a sua aplicabilidade em momentos de crise, como este que nós estamos vivendo agora, a fim de podermos reafirmar a nós mesmos o que nos fez buscar esta doutrina como escola religiosa e o que faz com que ela seja reconhecida pelos seus adeptos como o consolador prometido por Jesus. Então, é interessante a gente começar essa reflexão perguntando a si mesmo, afinal de contas, o que é o Espiritismo? Será que eu estou só vivendo, ou estudando, ou me apresentando como espírita, mas será que eu já parei, já olhei com esse olhar, né? Esse olhar, não daquele que está de fora, vendo só uma parte, ou que decorou, ou, né? Então, assim, de forma da aplicabilidade na nossa vida, o que é mesmo o Espiritismo, né? Então, a gente poderia começar dizendo que a doutrina espírita é esse conjunto de leis divinas, reveladas pelos espíritos superiores, codificadas didaticamente em 5 livros pelo nosso Allan Kardec. Esses 5 livros, 5 obras conhecidas, né, chamadas por nós de Pentateuco kardeciano, Pentateuco kardeciano, mas essas obras que têm, na primeira obra, o Livro dos Espíritos, o esqueleto, o arcabouço, do que viria depois sendo destrinchada, né? Sendo aprofundado. E aí a gente quer ressaltar exatamente esse ponto que a gente diz aqui, leis divinas, né? É um conjunto de leis divinas, mais do que pura e simplesmente conhecimento novo para a gente, mais do que pura e simplesmente essa janela que se abre para o plano espiritual, a dinâmica da vida espiritual, porque o que a gente observa que, mesmo nos apresentando como espíritas, e aí leia-se espiritualistas, boa parte de nós, espíritas da atualidade, estamos fazendo como aqueles detratores lá, como os inimigos que Kardec ressalta, porque somos espíritas, nos apresentamos como espíritas, e aí vamos entender espiritualistas e cristãos, mas nos comportamos no dia a dia como materialistas, que são aqueles que têm a matéria como o elemento principal da vida e têm o entendimento de que morreu, acabou. Porque esse é um momento em que nós somos colocados em xeque conosco mesmos. Nós somos colocados de frente com os nossos medos, de frente com os nossos preconceitos, de frente com estamos sendo convidados a enxergar os nossos conceitos e aí fazer essa avaliação se a gente de fato está vivendo eles ou se a gente está de forma incoerente falando de uma coisa e vivendo outra. Porque a gente, um ano atrás, essa pandemia estava chegando aqui no Brasil e deixando a população angustiada, ansiosa, depressiva, com muito medo, e aí o medo da morte era a sombra mais constante, né? Nós passamos um ano de adaptação. Para aqueles que olharam, tiveram a coragem de olhar com mais, colocando, lógico, todo mundo foi defrontado com seus medos, né? O medo de ficar distante, o medo de ficar sozinho, o medo de se afastar de todo mundo, né? Tudo isso nos tirou do eixo.
mas houve aqueles que procuraram entender, espera aí, não é à toa que está acontecendo esse fenômeno, e é um fenômeno mundial. É um fenômeno que está envolvendo a todos. Só aí a gente já percebe uma ação muito superior a nós. Embora a ação direta venha de um pequenino vírus que a gente não consegue enxergar a olho nu. Mas a gente percebe que há uma ação muito superior a nós. Então, é importante a gente olhar com esse olhar também, tentar nos esforçar para olhar, subir, vamos dizer assim, aumentar a nossa capacidade de enxergar e olhar lá para diante. Aí eu me recordo de novo do nosso Allan Kardec, que ele dizia assim, que quando era defrontado, né, pelos inimigos, quando era achincalhado e tal, ele lançava o olhar lá para diante e ele via os benefícios que essa doutrina iria trazer para a humanidade. E isso fazia com que ele andasse em frente, que ele seguisse em frente, porque ele dizia assim, a doutrina espírita, ela se impõe por si só. Eu não preciso bater boca com ninguém. Kardec não batia boca com ninguém, ele não media forças, ele abria o debate. A revista espírita era um campo de debate, então ele debatia, mas não se ocupava de combater quem quer que fosse. E ainda dizia assim, que a doutrina espírita veio para aqueles que não tinham religião. Não era para a gente estar batendo boca com quem tinha religião, quem tinha já havia escolhido, já havia encontrado ali um lugar onde se sentia à vontade para buscar a melhoria de si mesmo. Mas era uma doutrina para quem não tinha religião e estava buscando algo novo. E é interessante que a gente vê assim, que nesse período de pandemia, muita gente começou a buscar algo novo, porque a escola religiosa que haviam adotado não estava trazendo para elas a serenidade, a tranquilidade, o entendimento que elas precisavam. E aí elas foram buscar onde? Na doutrina espírita. Eu tenho uma vizinha que é assim, ela é de uma outra religião, a família toda dessa religião, mas nesse período de pandemia a gente estreitou mais os laços, ela passou a fazer evangelho no lar, lá em casa, e eu acho engraçado que às vezes eu até me esqueço, eu só vejo a porta batendo, toque, toque, ela vizinha, e ela chega com um evangelhozinho, um evangelho bonito que eu dei a ela de presente, e ela chega e ela diz isso para a gente, que, na verdade, eu nunca vi, é católica ela, e ela tem uma mente tão aberta, porque ela abraça e ela absorve tudo. Aí agora está fazendo estudo da obra de André Luiz com a gente, e tudo quanto é conteúdo, o programa mesmo que eu faço, ela sempre está lá para assistir, às vezes me manda, não esqueça de me mandar o link, porque ela quer, ela tem sede de conhecimento, porque ela diz, a minha religião não me trouxe nada nesse momento, de conforto, de esclarecimento. E aí eu vejo com uma certa inquietação que entre nós, os espíritas, mesmo tendo acesso a esse conteúdo fantástico, muitos, não foram poucos, não, muitos andaram inquietos o ano passado, tiveram dificuldade muito grande de se adaptar, mas não foi por conta da falta de habilidade com a tecnologia, não. A gente, todos nós tivemos essa dificuldade, mas houve aqueles que foram mais resistentes, havia como que uma negação dentro deles mesmos, e a gente vê que, na verdade, isso não condiz com o comportamento do espírita, porque o espírita é aquele que vai em busca. Pelo menos a doutrina veio para esses, aqueles que estão querendo algo que lhes traga resposta. Então,
O Espiritismo veio para recordar também os ensinamentos de Jesus, para complementar esses ensinamentos, porque Jesus, na sua época, não tinha espaço para falar tudo, ele não disse tudo. Né? Então, a doutrina espírita veio também como consolador, que é aquele que vai permanecer com a gente ao longo dos tempos, porque é a palavra de Jesus complementando aquilo que ele não havia dito antes. Aí eu queria trazer aqui uma reflexãozinha para nós hoje. Estamos há um ano do início dessa pandemia aqui, porque, na verdade, a pandemia começou bem antes, não foi em março do ano passado. Aqui no Brasil chegou em meados de março, mas nós andávamos tão distraídos que não nos demos conta que lá na Europa, lá na China, a coisa já estava tomando uma proporção muito grande, enquanto aqui a gente realizava o carnaval. E estávamos entorpecidos enquanto nação, enquanto população, enquanto dirigentes, né? E aí fomos pegos de surpresa. Mas o que nos chama a atenção hoje é que, passado um ano, a gente se encontra no mesmo momento, talvez, ou no momento pior do que o início da pandemia aqui, quando nos pegou de surpresa. Porque nós, na verdade, não conseguimos, eu estou falando nós coletivamente, não conseguimos nos adaptar à proposta desse novo momento, porque a gente só queria que ele passasse rapidinho para poder voltar ao mesmo estilo de vida de antes. Um estilo de vida materialista, um estilo de vida corrido, um estilo de vida distraído, onde estavam sendo enviados sinais para a gente de que não estava bem, né? Que as coisas não estavam indo bem. Leia-se aí, observe-se aí o alto índice de suicídio. E a gente, na verdade, a pandemia já havia acontecido antes, era uma pandemia de suicídio, era em todos os lugares. Já não mais adultos, nem adolescentes, mas crianças. E a gente não havia percebido isso, tal o ritmo acelerado, corrido, distraído da vida que a gente havia adotado, esse modelo, né, que a gente havia adotado. Então, muitos de nós passou esse ano de 2020, conseguiu chegar a 2021, mas não entendeu ainda que é uma proposta muito mais profunda do que pura e simplesmente um problema de saúde, um problema de, vamos dizer assim, isso, de saúde, de asepsia, de cuidados puramente físicos. Na verdade, há um chamamento mais profundo aí por trás, nos convidando a prestar atenção na forma como nós estamos conduzindo a nossa vida. Então, se a gente for buscar a doutrina espírita para enxergar esse momento sob esse prisma, é necessário a gente rever, repassar alguns dos princípios que a doutrina espírita nos traz, né? Algumas dessas leis, desses ensinos que a doutrina espírita nos traz. Leis divinas, princípios divinos que regem a todos os seres da criação, a todos os planetas, a toda a criação divina, né? E a gente começa pelo primeiro, a existência de Deus. A existência de Deus.
quando nós adotamos, mesmo nos apresentando como espírita, quando nós adotamos um modelo materialista de viver, o que é que eu estou chamando de modelo materialista, para que fique mais claro? É quando eu dou mais importância, por exemplo, que aí a gente vê isso o Avelar falou, eu sou da área de infância e juventude, atualmente estou à frente da área da família, e uma das grandes dificuldades que a gente sempre enfrentou, especialmente na evangelização dos jovens, era a concorrência do Enem, do vestibular. E quando o jovem chegava nessa fase, então ele deixava de frequentar a evangelização, apesar de ser um encontro semanal de 1 hora e meia por semana, né? Porque estava em aulão, estava estudando, porque ia fazer vestibular, porque não sei o quê, porque tinha prova ao longo da semana e tal, e inclusive com o respaldo dos pais. A gente via isso, os pais trazendo essa desculpa, e muitas vezes a gente parou e pensou assim, mas tá, a gente prepara eles para ingressar no mercado de trabalho daqui a alguns anos, a partir de um curso que eles escolham fazer, mas a gente não prepara eles para lidar com as suas emoções, porque ele pode ter estudado tudo, aquele jovem. Se ele não tiver com as emoções tranquilas, serenas, se ele não tiver confiança em Deus, ele chega lá na prova e ele não consegue fazer nada. Não é? Já perceberam isso? Nós podemos estar às mil maravilhas na nossa vida, mas se a gente não tem sanidade mental, se a gente não está bem espiritualmente, todo o resto degringola, a gente não se relaciona bem com os de casa, a gente não se relaciona bem conosco. As coisas básicas, fazer uma oração, fazer uma leitura edificante, a gente não consegue fazer. Então, se a gente sabe disso, por que a gente conduz os nossos filhos de uma forma diferente? Se a gente sabe disso, por que a gente se estende na busca pelos bens materiais para ter uma melhor condição de vida, para ter um carro do ano, para ter uma casa melhor, mas a gente não se estende um pouco mais na prática semanal do Evangelho no lar? No trato, nas relações dentro do lar, na busca do perdão, da compreensão das dificuldades do outro. Então, vivenciamos muito ainda essa incoerência. Por isso que eu falo assim, que muitas vezes a gente se apresenta como espírita, mas ainda não vivencia. E muitos foram e estão sendo aqueles que dentro deste momento, que é um momento desafiador, não é fácil, não estou aqui minimizando, é um momento desafiador. Estamos sendo defrontados por todos os nossos medos, né? Inclusive o medo da perda, entre aspas, dos nossos entes queridos, do isolamento, de ficar distante deles, né? Mas, como espírita, já que temos todo esse conhecimento, nosso comportamento deve ser diferenciado. E aí tem uma coisa interessante, quando a gente estava lá na mudança de 2019 para 2020, que a gente fez um monte de planos, e o ano iniciou e, de repente, aconteceu aquele vácuo, como eu brincando muitas vezes, eu digo assim, 2020 foi o ano que não aconteceu, porque tudo que foi planejado para ele, ninguém viveu, foi uma grande surpresa, a cada dia nós estávamos enfrentando novidade, e muitos, no final de 2020, queriam a todo custo que mudasse, que passasse logo para 1º de janeiro de 2021, para aquele ano terrível passar, como se fosse mudar as condições e fosse mudar a situação assim, de uma hora para outra, só porque mudasse a folhinha no calendário. E não é verdade. Me lembro que a gente conversando sobre isso, minha filha dizia assim, eu penso que 2021 vai continuar sendo um ano de grandes surpresas, no mínimo, um ano de grandes incertezas.
Então, diante de tantas incertezas, como nos comportar? E aí é interessante a gente pensar, né? Sobrevivemos a 2020, mas o que Deus espera de nós? Por que nós ficamos aqui? Qual é o propósito? Porque deve haver também um propósito. Não vamos criar a ideia falsa de que aqueles que foram expurgados do planeta e o planeta está sendo limpo. Não é nada disso. No meio dessas pessoas que voltaram ao plano espiritual nesse momento desafiador, há muitos espíritos profundamente afinados com a lei divina. Da mesma forma que alguns que aqui ficaram também há muitos afinados com a lei divina. Mas eu entendo que nesse momento a gente precisa dar um passo mais adiante, entendendo que, na verdade, nós estamos vivendo o momento de nos reajustarmos com a lei, no sentido de colocarmos em prática, de fato, tudo que a gente tem aprendido com a doutrina espírita. Então, vale a pena a gente trazer aqui alguns princípios. A existência de Deus. Se a gente tem total confiança, né? Total certeza da existência de Deus, por que que a gente se perturba tanto diante das incertezas? Sabemos que estamos imersos em Deus. Deus fora de nós e Deus dentro de nós. Por que nos permitimos a depressão, a angústia? Adoecemos? Criamos tanta dificuldade dentro do lar, o número de divórcios, o número de violência doméstica, tudo isso aumentou. A agressividade. Por quê? Se nós temos, de fato, a certeza da existência de Deus. A imortalidade da alma é um outro princípio. Se nós sabemos da imortalidade da alma, por que nos inquietamos tanto com aqueles entes queridos que se vão? Nós sabemos que não acabou para eles, que eles estão dentro de um processo de planejamento, inclusive individual. É um planejamento coletivo, mas é um planejamento individual, que haviam planejado, junto com a espiritualidade antes de vir, de retornar nesse período da Terra, esse período de transição. Quem sabe muitos para se prepararem para vir mais adiante e ajudar a dar uma alavancada nesse processo evolutivo. Outros não. Outros foram recambiados para outros orbes, na mesma condição do planeta Terra. Mas a vida continua, a gente sabe disso. A comunicabilidade dos espíritos é um outro princípio que nos dá essa confiança, que nos dá essa certeza e que faz com que a gente entenda que, apesar de estarmos distantes, vamos continuar nos comunicando. Inclusive nós agora aqui, num momento de ansiedade, a que fomos acometidos, num momento em que, quem sabe, fomos colhidos pela doença, estabelecermos de forma mais estreita essa comunicação com os nossos amigos espirituais. Quando nós sabemos, por exemplo, da pluralidade dos mundos habitados, vamos saber lembrar que isso estamos esquecidos, mas não é a primeira vez, né? Então, muitos já passamos por experiências como essas, muitos já estão mais na frente, então, todo esse espaço que chamamos criação divina, não existe espaço vazio, há toda uma série de vidas, de formas de vidas, vida estuante acontecendo. Então, não há motivo para nos sentirmos sozinhos, esquecidos. Aí vem outros
o esquecimento temporário das vidas passadas, a reencarnação, que é essa certeza de que vamos nos reencontrar, de que vamos viver ainda muitas experiências juntos, é essa certeza de que estamos juntos hoje com aqueles que talvez tenham sido nossos desafetos no passado, então vamos cuidar para aproveitar bastante esse momento de agora para desfazer esses nós. A lei de evolução, a lei de amor, justiça e caridade. E a gente pode pensar o que tudo isso tem a ver com o momento atual. Tem tudo a ver. Afinal de contas, nós abraçamos nós não temos rituais, a gente não acende vela, a gente abraçou uma filosofia de vida. A gente abraçou uma forma de nos aproximarmos mais de Deus através da vivência dessa filosofia. E uma filosofia que vai nos trazer a comprovação através dos fatos, com a ciência espírita. Então, se nós aqui vivemos incertezas, a única certeza que nós temos é a desencarnação, é o retorno para a nossa casa real, nossa vida real. Todos esses elementos que o Espiritismo nos traz deve nos dar certa confiança, é um chão sobre o qual a gente consegue caminhar com mais tranquilidade. Então, nós poderíamos começar dizendo que a doutrina dos espíritos oferece uma visão ampla, racional, lógica da existência humana, o que nos leva a um processo voluntário de autoanálise, autoconhecimento, e que tende a promover em nós a transformação íntima, ainda que seja mínima, e um desejo quase instintivo de progredir sempre, para nos aproximar cada vez mais de Deus, para nos aproximarmos cada vez mais da vivência de sua lei. Também podemos acrescentar que só o Espiritismo responde de forma lúcida e lógica às questões fundamentais da existência humana. Quem somos, de onde vimos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que estamos vivenciando essa experiência, para que estamos vivenciando essa experiência, para que estamos aqui no meio dessa pandemia, para que estamos aqui nesse momento de transição planetária. Porque a ciência está fazendo a parte dela, né? Temos já aí os insumos, os medicamentos, os tratamentos especializados, aparelhamento adequado, isolamento social, vacinação já em curso. Mas e nós? Tem a nossa parte. Será que nós estamos aproveitando essa caixa de ferramentas fantástica, essa caixa de primeiros socorros, que é o Espiritismo? Eu não digo nem caixa de primeiros socorros, mas um tratamento profilático diante de questões várias que podem surgir nos inquietando. Aí a gente vai buscar lá o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele que é um neurocientista brasileiro, fundador da Universidade Internacional de Ciências do Espírito, a Uniespírito, lá em Campinas. E é o maior estudioso da glândula pineal, fazendo essa associação com a mediunidade, com a vida do espírito, e traz reflexões muito relevantes para esse momento de agora. Ele diz que não é estranho que a gente comece a ter problemas em cima de problemas, especialmente aqueles problemas que a gente já tinha, que não tinha resolvido, então a gente vai só acumulando. Porque, na verdade, é a Terra se revolvendo para se renovar. E aí a gente entende a Terra, não o espaço geológico, mas a Terra como a humanidade terrena. E aí eu me lembro do Divaldo Franco, lá no livro SOS Família, quando foi questionado por que havia tanto desamor
inúmeras crises nos lares. E aí ele disse, isso acontece porque o homem está doente. A crise que nós registramos na sociedade hoje, deixa eu pegar uma aguinha aqui, na verdade, essa crise é a crise do homem perante si mesmo. Nós estabelecemos um modelo de vida que a gente não estava sustentando. Então, a gente já vinha em crise, o homem já vinha em crise. Só que agora essa crise se externou através de um vírus, por conta dos nossos maus hábitos, nossa falta de cuidado, nossa negligência, inclusive conosco mesmos. E também com o nosso próximo. Aí o doutor Sérgio Felipe vai dizer que uma doença de contágio, e é o que nós estamos enfrentando, é uma doença das relações. Olha que interessante. Nós tínhamos a família reunida dentro de casa, que era o que a gente fazia, a gente ia lá para fora. A gente não conseguia conviver muito tempo. A gente passava muito tempo no trabalho, a gente botava os filhos para a escola em horário complementar, a gente pagava além da escola, botava em aula de futebol, aula de inglês, aula disso, aula daquilo, balé, não sei o quê, para manter as crianças ocupadas longe da gente. E agora a gente sente, porque está tudo de volta. E era a coisa que a gente mais queria, quando a gente estava fora, a gente dizia, queria tanto estar com minha família, queria tanto. Mas será que a gente queria mesmo? Havia necessidade, isso é real. Mas talvez a gente estivesse fugindo das nossas relações. Por isso, as nossas relações estavam doentes. E agora, muitas das nossas relações estão adoecidas, porque nós não sabemos ainda lidar com elas. Aí ele diz assim, que nessa hora a solução é transcender. Aquilo que eu falei, de jogar o olhar mais adiante. Não adianta a gente ficar aqui mergulhado, porque aí sim a gente afunda na ansiedade, na angústia, na dor, no sofrimento. A solução é transcender. Ele diz, mas não é um momento para desesperos. É um momento para repensar caminhos, para fazer adaptações. Então, ele lembra da importância da prece nesse momento. Estamos sofrendo muito por conta de entes queridos que estão adoecidos, estão distantes, a gente não está podendo se encontrar. E ele fala da importância da prece intercessória. Hoje em dia já existem inúmeros trabalhos científicos indexados, referendados pela ciência, sobre a efetividade das preces intercessórias. Prece pelos doentes, pelas pessoas que estão na linha de frente, pelos que estão passando por dificuldades várias. Nós podemos ajudar de toda forma. Porque, diz ele, quando nós cultivamos espiritualidade, nós encontramos soluções na própria natureza, que nós não havíamos percebido. Então, o estudo não só a busca do conhecimento, mas do autoconhecimento, esse estudo espiritual, o estudo de nós mesmos, a meditação, nunca foi tão importante a meditação como nos dias atuais, a oração, como a gente já falou, a prática do bem. Estudarmos, conversarmos, praticarmos espiritualidade no dia a dia faz toda a diferença e deve ser a prática do verdadeiro cristão, essa coisa saudável que nós estamos tendo agora, aqui. Isso nos alimenta. Isso nos alimenta. Ontem eu estava fazendo uma palestra para os amigos lá do Instituto Espírita Manuel Batista, e a temática era, e a saúde, como vai? E eu achei interessante que no final da palestra, uma irmã disse assim, Ivete, muito obrigada. Eu tinha marcado para sexta-feira um psicólogo,
mas eu acho que o remédio já veio agora. Eu digo, minha irmã, que coisa boa, mas vá ao psicólogo também. Vá ao psicólogo também, cuide, porque esse é o momento da gente cuidar da gente e da gente cuidar uns dos outros. Atitude no bem. E olha que eu falei no singular, atitude, porque a atitude no bem é uma postura constante. Não é só a prática de uma tarefa de caridade, não. É a caridade de uma forma ampla, completa, sabe? Naquele entendimento de Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Isso nos traz a harmonização íntima de que tanto nós precisamos. A busca do entendimento das coisas, desse momento, até mesmo do entendimento do outro, do estresse do outro, da angústia do outro, de uma forma mais profunda, compreendendo de uma forma mais ampla, porque nós estamos apenas em uma fatia de tempo. Estamos vivenciando apenas uma fatia de tempo, mas ela segue, e nós já vimos de outras experiências. Então, tudo isso deve ser levado em conta e deve ser utilizado em nosso benefício. Nós precisamos, diz ele, colocar na nossa vida espiritualidade, com E maiúsculo. Vencer essa barreira, porque nós estávamos vivendo a dicotomia, a gente falava uma coisa e a gente vivia outra. E ele diz, precisamos colocar na nossa vida a espiritualidade para instrumentalizar a nossa vida com as forças necessárias à superação do desconhecido. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, vocês sabem? Eu não sei. Mas a gente tem um mínimo de organização e a gente tem esse trabalho de espiritualidade que a gente vai realizando, isso vai nos dando força, isso vai nos dando perspectiva e vai fazendo com que a gente ande para frente, com que a gente siga, mesmo sem muitas respostas. Ele diz que este novo coronavírus está sujeitando a humanidade a um novo status de comportamento que se chama fraternidade. E ele diz, é o único meio de sairmos da angústia e do medo. É através da fraternidade. É fazermos alguma coisa por alguém. Isso nos tira da angústia, isso nos tira do medo, isso nos dá sentido para viver. É cuidarmos uns dos outros. E dessa forma, cuidando do outro, nós cuidamos também de nós mesmos. Em outras palavras, isso nos traz saúde. E saúde dentro do conceito atual da Organização Mundial de Saúde, que define, desde 98, que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência da doença ou enfermidade. Nós fomos atingidos no nosso bem-estar físico, no nosso bem-estar mental, espiritual alguns, e também no nosso bem-estar social. Mas nós criamos novas formas de nos mantermos saudáveis, então vamos utilizar em nosso benefício. Para falarmos em saúde, sob esse atual paradigma, é necessário nos compreendermos como um ser integral, biopsíquico, sócio-espiritual. E quanto mais nós nos unirmos, mais nos fortalecemos. E assim, eu estou falando, não é de aglomeração, mas de união, de propósitos, como isso aqui que a gente está fazendo agora. Quanto mais nos isolarmos, mais facilmente seremos colhidos pelas aflições do momento. E aí, sempre é oportuno lembrar o que nos asseverou Jesus, colocando-se sempre como paradigma de homem integral,
vivendo a saúde integral e também se colocando para nós como o caminho a ser seguido. Foi ele que nos disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E a doutrina espírita tem nos relembrado disso. Que Jesus nos abençoe, muita paz.